Pronto aí, pessoal? Fazer silêncio, olhar para frente, prestar atenção aqui. Então, como eu havia dito na primeira aula, nós vamos trabalhar sempre uma vez por mês com mitos e lendas, para conhecermos as origens e significados das mais diversas expressões mitológicas espalhadas ao redor do nosso planeta. E hoje nós vamos falar da mitologia grega, mais especificamente da guerra cósmica da mitologia grega. Sabe como surgiu todas as coisas segundo a mitologia grega? Sabem qual que é o deus primordial da mitologia grega? Caos é o deus primordial. Caos é o deus da desordem, da destruição. No princípio só havia o caos, a desordem. No caos surgiu o cosmos, a ordem. E depois, mais outras duas divindades. Orfeão, que era uma serpente, e Eurínome, que era uma pomba. A serpente e a pomba se uniram, a pomba foi e engravidou, botou um ovo. Desse ovo cosmos, ou desse ovo cósmico, surgiu Urano e Gaia. Urano é o deus do quê? Céu. Gaia é a deusa da terra. Da união dos dois surgiram os titãs. 12 titãs. 6 homens e 6 mulheres. 6 titãs e 6 titãs. O mais jovem dos titãs era Cronos. Cronos era o deus do quê? Não sei. Ah, é verdade. Gaia estava cansada de Urano. Urano, o céu, sempre descia sobre Gaia, a terra, e abusava dela. Ela, cansada de tanto abuso, de tanta opressão, se revolta contra o marido e se une com o filho Cronos. E dá ao filho Cronos uma foice de diamante, para que Cronos lutasse contra o pai Urano. Cronos então desafia o pai, os dois lutam. Na batalha, Cronos pega a foice e capa o pai. O bingolim do pai cai no mar e gravida uma concha. Da concha nasce Afrodite, a deusa do... Depois que ela vira da beleza, depois tem uma treta lá, porque tem a deusa da discórdia, que vai colocar uma fruta lá para causar discórdia entre as deusas. Como a maçã de ouro, a fruta mais bela das deusas. E aí as três começaram a brigar. Atena, Afrodite e Hera. Aí nessa briga nenhum deus quis se envolver, porque sabia que era da B.O. Aí colocaram um humano para resolver, o príncipe Paris, príncipe de Troia. Aí cada um das deusas tentou subornar o príncipe Paris. Cada um ofereceu uma coisa para o subornado. Atenas, como era a deusa da sabedoria, ofereceu para ele se tornar o homem mais sábio do mundo. Hera, como era a esposa de Zeus, ofereceu para ele se tornar o homem mais poderoso do mundo. Afrodite, como era a deusa do amor, ofereceu a ele o amor da mulher mais bela do mundo. Qual que vocês escolheriam? O último. O Paris escolheu o último. Escolheu a Afrodite, a mais bela. Ela se transformou na deusa da beleza. Aí as outras duas ficou puta com o Paris. Afrodite, Atena e Hera. E aí, Helena, que era a mulher mais bonita do mundo, já era casada. Vendeu a Gaia lá. Ela se uniu. O Paris foi, sequestrou Helena. O Menelau, o esposo de Helena, foi, ele era um rei grego, declarou guerra a Troia. Aí a guerra entre os gregos e troianos. Uma guerra que durou 10 anos. E o principal herói grego dessa guerra era o Aquiles.
O Aquiles, quando ele nasceu, a mãe dele molhou ele nas águas da imortalidade, mas segurou ele pelo calcanhar. Nossa. E aí o corpo dele ficou imortal inteiro, menos o calcanhar. Na guerra ele luta, mas ele desentende com um caboclo lá. Aí ele vaza da guerra. Enquanto ele estava na guerra, os gregos estavam vencendo. Depois que ele vazou, os gregos começaram a perder. E aí o Aquiles tinha um namorado, o Patroclo. E aí o Patroclo vestiu a armadura de Aquiles e foi lutar. Lutou contra o Heitor, outro príncipe de Troia. O Heitor foi e matou o Patroclo. Aí o Aquiles ficou revoltado, voltou para a guerra. Aí ele foi e lutou contra o Heitor e foi matou o Heitor. E aí, naquela época, quando você matava um guerreiro, você tinha que entregar o corpo para os inimigos faziam o ritual funerário. Como é que era o ritual funerário? Colocava fogo no corpo, colocava moeda nos olhos ou na boca, para ele poder pagar o barqueiro, para poder atravessar para o mundo dos mortos. Se ele não pagasse a moeda, a alma dele ficaria vagando, desorientada para o resto da eternidade. Então, mas voltando aqui ao Cronos. Cronos lutou contra o pai foi jogar a maldição nele, né? Falou, o que você fez comigo, seus filhos fizeram com você. Cronos foi e se uniu com a irmã dele, a Titã Reia. Começou a ter filhos com ela. Todo filho que nascia, Cronos ia lá e demorava os filhos. Fez isso com os 5 primeiros filhos. Deméter, Hestia, Hera, Poseidon e Hades. Quando Reia estava na 6ª gravidez, ela foi e falou com a mãe Gaia: mãe, não aguento mais o Cronos. Ele abusa de mim, ele come meus filhos, eu preciso me libertar dele. Eu estou grávida de novo e não quero que ele devore mais um filho dele. Aí Gaia foi e falou para ela: tá bom, quando a criança nascer, em vez de você entregar a criança para ele devorar, você me entrega a criança, pega uma pedra, enrola em lenço e dá para ele, que ele vai devorar nem vai ver. E assim ela fez. Pegou uma pedra, enrolou em lenço, entregou a criança para a mãe foi e entregou a criança para as ninfas. As ninfas pegaram uma cabra sagrada que tinha um leite poderoso, a cabra Almatéia, e aí ela amamentou essa criança e cresceu, ficou forte e poderosa e se tornou Zeus. E aí as ninfas foram falar que a missão de Zeus era tirar o trono do pai, e contou que o pai tinha devorado os irmãos. E aí deu um veneno para os Zeus dar para Cronos. Zeus foi até o palácio de Cronos. Lá tinha a ambrosia, o néctar dos deuses, o néctar da imortalidade. Ele foi e colocou o veneno no néctar da ambrosia. Quando Cronos chegou, ele foi e tomou o néctar da imortalidade. E ele começou a passar mal. Foi e vomitou os 5 filhos. Já adultos. Deméter, Hestia, Hera, Poseidon e Hades. Juntaram-se com Zeus. Eram 6 contra 12 titãs. Que mãe? Não, a Reia não. A Reia ficou do lado do filho do Zeus, né? Então, aí lutou contra os titãs. Só que eles não teriam chance nenhuma, né? 5, os 6 olímpicos, com Zeus liderando eles, né? Aí Zeus foi até a avó dele, Gaia, e pediu ajuda. Gaia falou: não, Urano, quando ele abusava de mim, nós tivemos 12 filhos, mas tivemos outros filhos que ele deixou acorrentado debaixo de mim, debaixo da terra. Eram 2 gigantes. O Hecatombe, um gigante de 50 cabeças sem braços, e o Ciclope, um gigante com um olho só no meio da testa. E aí esses 2 monstros foram libertados por Zeus e ajudou Zeus a vencer os titãs. O Hecatombe era muito forte e o Ciclope, além de ser gigante e forte também, ele era metalúrgico, fazia ferramentas. Aí o Ciclope vai fazer para os Zeus os raios, isso Deus vira Deus dos raios e trovões. Vai fazer para o Poseidon o tridente, que ele usava para produzir terremoto, maremoto, tempestades. Vai dar para o Hades o capacete da invisibilidade, o elmo da invisibilidade. Um Ciclope que faz as ferramentas de Zeus. Com essas ferramentas e com a ajuda desses 2 gigantes, eles conseguem vencer os titãs, acorrentam os titãs no Tártaro, no Hades, no mundo do inferno,
E o Hades passa a ser o deus do inferno e a vigiar eles lá para eles não fugirem. Um dos titãs, o Atlas, passou a ficar responsável por segurar o céu. Mas, em outras versões, ele está segurando o globo terrestre. Né? Então, o Atlas ele carrega o mundo nas costas, por isso o mapa mundo é chamado de Atlas. Né? O titã Atlas. Então, Zeus aí passa, então, depois de vencer o pai Cronos e os titãs, a ser o deus supremo. Zeus era apaixonado em Hera, sua irmã, mas ela não dava moral para ele de jeito nenhum. Ele ficou 300 anos alugando ela, tentando pegar ela. E ela só tirava ele. Aí ele descobriu o ponto fraco dela. Ela era apaixonada por pássaros. Zeus foi e se transformou num pássaro e dormiu com ela. Como um pássaro. Depois que ela acordou, ela viu que o pássaro não era um pássaro, o pássaro era Zeus. Aí já tinha dormido, mas já que lá tá, deixa que lá esteja. E aí se transformou. Mas só que Zeus era safadão, metia o gai nela. Zeus pegava deusas, ninfas, humanas, rapazes, até mais. Deus passava o outro no geral. E ela ficava puta, porque Zeus estava chifrando dela. Ele era o Godoy. Pega tudo, pega o Então, essa foi a guerra cósmica, né? Depois que Zeus venceu os titãs, Gaia foi e mandou o Tifão. Tifão era também uma divindade. Um dos que também tinha sido aprisionado em terra. Ela vai e liberta o Tifão. Tifão luta contra Zeus. Tifão soltava fogo pelas ventas. Zeus vai e vence ele também. Então tem o retorno de Zeus, depois que ele é criado pelas ninfas, né? Então em guerra aí, como é que eles lutavam? Eles arremessavam rochas pesadas uns contra os outros, né? E outros como Zeus, Poseidon e Hades usavam suas armas. Então, Zeus usava o raio, Poseidon o tridente para provocar terremotos, tsunamis. Eram formas deles lutarem, né? Então essa guerra é chamada de titanomaquia e gigantomaquia. Titanomaquia contra os titãs, gigantomaquia foi a batalha de Zeus contra o Tifão, que deu o nome depois a Tufão, que é uma espécie de furacão com raio. Esses gigantes são todos filhos de Gaia, a deusa da terra, a avó de Zeus, mãe de Cronos. Então, os gregos, eles foram grandes guerreiros, eram povos guerreiros, usavam escudos e espadas de bronze, né? Eles fabricavam excelentes armas de bronze. Os mitos, sempre que falam dos metalúrgicos, tem dois grandes metalúrgicos da mitologia grega. O Ciclope, que faz as armas de Zeus, de Poseidon e do Hades, e tinha o Hefesto. O Hefesto era um deus aleijado, profundo, que tinha sido expulso. Quando ele nasceu, ele era feio demais. E aí, jogaram ele lá de cima do Monte Olímpico. Aí ele já era lá embaixo, ele ficou bem troncho. Aí já era feio, ficou mais feio ainda. Mas ele era habilidoso. Mas ele era habilidoso de fazer armas e ferramentas. Por isso ele é o deus do fogo, das armas e das ferramentas. Deus metalúrgico. Então os metalúrgicos como Ciclopes, né, demonstram que essa habilidade era vital para os povos da Grécia. Então a nova guerra depois de contra os titãs foi do Tifão contra Zeus. Né? O tridente. O tridente é do Poseidon, né? O relâmpago de Zeus. O elmo, que é o capacete da invisibilidade do Hades. O Atlas, um dos titãs, que também estava na briga ao lado de Cronos contra os Olímpicos. O Atlas perdeu e aí ele foi condenado. Ele era deus de Atlântida, uma cidade que aí Zeus foi e condenou essa cidade a afundar. Exatamente. Aí deu origem aí, tem filme aí. Atlântida é coisa, né, Ju? Como é que chama lá o filme? Aquaman. O Aquaman é Atlântida, não é? Cidade conversa. Aí ele perde a sua cidade, que é inundada, e é condenado a carregar o mundo nas costas do Atlas. Então os deuses disfarçavam. O Zeus, para pegar a irmã dele, ele disfarçou de um pássaro. Depois ele disfarçou de carneiro para fugir do Tifão. Primeiro ele foge, depois ele viu que não tinha como fugir, resolveu enfrentar.
Tem o Apolo que se transformou num corvo. A Ártemis, a deusa da caça, se transformou num gato. Tem os gregos, os deuses gregos eram metamorfos. O que significa isso? Mudavam de forma, né? Então essa é a guerra cósmica da mitologia grega. Compreenderam? Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Decorado? Por hoje é só. Gostei da aula. Gostei da aula. Gostei da aula. O que a gente vai ver mesmo, já programado, é a grega, a nórdica, indígena e africana. Se der tempo, eu faço outro. Eu virei carvão no local. Eu virei carvão no local. Eu virei carvão. Só pegou o carvão no churrasco.